A escassez de profissionais qualificados tem impacto negativo nas organizações e muitas dessas empresas, muitas dessas organizações investem em treinamento para mudar esse cenário e minimizar prejuízos nas suas empresas devido à falta de mão de obra qualificada. O tema do programa de hoje é qual o papel dos treinamentos dentro e fora das organizações. Para responder sobre essa questão, recebemos dois especialistas neste assunto, que é a palestrante, educadora corporativa, Débora Capel. Tudo bom, Débora? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, pessoal. Tudo bom. E também recebemos o diretor da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, Igor Coso. Tudo bom, Igor? Tudo bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Para você que está assistindo online, ao vivo, e quer participar enviando a sua pergunta ou dúvida, é só usar a ferramenta do chat, que fica no canto inferior direito da sua tela. Você coloca o símbolo do jogo da velha antes da pergunta. Uma outra questão, se você por algum momento estiver assistindo ao vivo e cair a conexão, você tecla a tecla F5 ou o atualizar do seu navegador. Ok? Bom, começando a nossa conversa de hoje, Igor, você é diretor da ABTD, uma das associações mais atuantes focadas em recursos humanos. Qual que é o papel da ABTD nesse cenário de treinamento no Brasil? Bom, Marcos, o papel da ABTD ele é bem claro em fomentar e promover facilitadores para os profissionais de treinamento, para as pessoas que atuam dentro das empresas, desenvolvendo pessoas, né? Para que esse trabalho seja mais efetivo, seja mais prático e que gere resultados para a empresa. Tanto do lado pessoal, como as pessoas precisam se desenvolver, a importância das pessoas se desenvolverem, como a necessidade da empresa de ter profissionais capacitados para gerar resultado. E, Débora, você tem essa vivência dos dois lados. Você, por um período da sua carreira, você era gestora de RH e fazia a contratação de treinamentos. E hoje você oferece treinamentos para as organizações. Qual que é o maior desafio para um gestor de RH no momento que vai contratar um treinamento? Olha, Marcos, esse gestor tem vários desafios, não é só um. Eu acho que a escolha de uma boa instituição, né, de um bom profissional, analisar esse conteúdo de uma forma criteriosa, não deixar para ser surpresa, né? O efeito surpresa, para a maioria dos contratantes, é o que tem de pior que pode acontecer, né? Eu contrato alguém, pago caro por isso, e chega na hora H, a pessoa vai e dá um show, né? Mas um show negativamente. Não aborda o tema que eu quero, não trabalha a competência que eu preciso para desenvolver dentro dos meus profissionais. Ou seja, tem que buscar essas entidades e instituições que te deem segurança para essa contratação, além do que analisar o trabalho anterior desse profissional. Agora, Débora, qual que é o momento ideal para uma empresa contratar um treinamento? Não existe um momento ideal, né, Marcos? Eu acho que o momento ideal para a educação é sempre, né? É contínuo. É óbvio que, de acordo com o que a gente vivencia no dia a dia, as empresas contratam muito pós-carnaval, né, até o período do Natal. E depois fica nesse recesso. Mas não existe um momento adequado. Eu acho que o momento adequado é sempre, é contínuo, depende do que ela quer desenvolver com os profissionais que ela está trabalhando. Enfim, acho que é isso. Agora, Igor, qual que é o papel do treinamento dentro de uma organização, de uma empresa? Olha, o treinamento hoje ele é visto cada vez mais de uma forma estratégica dentro da organização. Os stakeholders, os líderes, eles percebem que os profissionais capacitados, eles geram mais resultados, isso é um fato. O importante é que esse treinamento, para ele ser realmente estratégico, ele precisa ser aplicado na medida certa, da forma correta, dentro do objetivo que a organização busca. Né? Assim como a Débora estava falando.
o momento de treinar é sempre, mas você precisa treinar certo. Não adianta você treinar sempre coisas que não tem nada a ver. Então, a gente sempre bate na tecla lá na BTD que o momento certo, a forma certa é começar o treinamento descobrindo o que você quer treinar. Você sempre tem que ter essa visão bem clara e bem forte para ter uma ação coerente, efetiva e depois medir o resultado desse treinamento, se ele foi realmente efetivo para a organização. Queria saber agora também a sua visão, Débora. De que forma o treinamento pode influenciar no desenvolvimento das pessoas internamente na empresa? Muito, né? Quando ele está atrelado às competências da empresa e do profissional, ele desenvolve muito. Por exemplo, você tem um profissional que não se comunica adequadamente, que não sabe falar em público, que tem receios, que é inseguro. E você precisa, porque ele é um líder, ele precisa se colocar, ele precisa saber colocar suas ideias, expor o que ele está pensando. E quando ele vai para um treinamento de comunicação, que é um bom treinamento, com um bom profissional, capacitado e tudo mais, ele sai muito mais desenvolto. Né? E a gente sabe que é uma ação após a outra. Não adianta eu treiná-lo uma única vez e achar que eu consegui os resultados. Pronto, 100%, já está treinado, acabou, não tem mais curso. Não. Né? Na verdade, eu treinei uma vez, eu preciso treinar a segunda, eu preciso ir desenvolvendo e melhorando essa capacidade ao longo do tempo. A continuidade, nesse sentido, ela é muito importante. Então, quando o Igor menciona, olha, eu preciso saber o para quê eu estou treinando esse profissional, eu diria que nem só o para quê, né? Eu preciso saber o para quê, o porquê, o quando, e fazer isso ao longo do tempo. Continuamente. Né? Continuamente, porque senão ele perde. Né? Eu perco o foco, eu treino por treinar, eu coloco os profissionais dentro de uma sala de aula e os profissionais são treinados e depois eles não sabem para que aquilo. Eles, enquanto pessoas, pessoalmente, melhoram as suas competências e a empresa acaba perdendo esse profissional para o mercado. Então, precisa ter o objetivo. Né? Eu quero treinar em comunicação este líder, porque este líder precisa saber expor as suas ideias, vender, argumentar, e lá na frente, esse líder vai se tornar um líder XPTO, enfim. Mas eu preciso ter isso muito claro. É um investimento com foco. Espera só um minutinho, Marcos, que o Igor vai complementar. Sim. Exatamente. Acho que o treinamento ele não é em linha reta, né? Você planeja, executa e avalia. Ele é cíclico. Né? Então você planeja, executa, avalia, planeja de novo e vai sempre. Uma coisa ciclo. É um ciclo que não acaba, que não tem fim. E agora, Igor, a BTD ela costuma fazer sempre pesquisas de mercado. Qual que é a tendência de temas que aparecem nessas pesquisas, tendências de temas para treinamentos? E qual que é o investimento médio que as empresas acabam investindo para capacitar seus funcionários? Legal, Marcos. A BTD tem a pesquisa anual de treinamento. O tema que sempre aparece em destaque, que todas as empresas estão buscando, é o desenvolvimento de liderança. Né? É uma coisa... uma necessidade real das empresas de treinar líderes que já estão em papel de liderança, mas uma parte fundamental são as pessoas que têm potencial para tornarem-se líderes. Para quando chegar a oportunidade, eles já estejam prontos e não tenham necessidade de fazer mais treinamentos ou de perder muito tempo em treinamento. Perder muito tempo é uma palavra horrível que eu usei. Treinamento nunca é perda de tempo, é sempre um investimento de conteúdo, de aprendizado. Agora, em termos de investimento, a gente tem um indicador de investimento, as empresas costumam investir, eu tenho uma colinha aqui porque números nunca foram meu forte, mas em torno de 3,6% da folha de pagamento as empresas investem. A gente fala em folha de pagamento porque você consegue ter uma proporção em termos do porte das empresas para ter uma ideia de valor. Né? Então, 3,6% da folha de pagamento, sendo que na média geral de todas as empresas que participam da pesquisa, que foram 200 empresas de diversos tamanhos, o valor médio investido anualmente por treinando é de R$ 4.780. Essa é uma referência média. Ele serve muito para ter como indicador de crescimento de um ano para o outro e não necessariamente de quanto as empresas devem investir. Se alguma empresa que tem 10 funcionários investir esse valor para cada um, acaba sendo um ônus muito alto. Então, tem que ter essa proporção bem clara.
Dependendo do ponto de vista, pode ser um investimento, digamos, baixo. Mas, por outro lado, existe uma informação que é positiva, que bom que empresas investem em treinamento e capacitação para os seus funcionários. Isso, exatamente. Em todos os anos que a gente executa a pesquisa, que a gente realiza desde 2005, a gente percebe um crescimento no investimento, o que nos aponta que o treinamento é visto realmente cada vez mais estrategicamente pelas organizações. É importante investir em treinamento traz resultado. Agora, Débora, na verdade eu queria a opinião de vocês dois. Muitas empresas acabam optando por ter um funcionário, um gestor da própria empresa, para replicar um treinamento, para fazer o desenvolvimento dos seus funcionários. Isso é efetivo, utilizar o próprio funcionário da empresa para passar um treinamento? Olha, Marcos, na verdade a gente tem aí duas vertentes, né? É positivo, sim, é melhor ter um instrutor interno do que não ter nada, né? Para que esse desenvolvimento dessa liderança, dessa base operacional, ela ocorra. Por outro lado, quando eu tenho um instrutor, um único instrutor para falar de absolutamente todos os temas, a gente precisa tomar o cuidado de quem é esse instrutor, qual é o cuidado que ele tem com o conteúdo, porque até onde vai a profundidade desse conteúdo. Né? Falar sobre comunicação, eu posso ir numa escola, num curso determinado, assistir e multiplicar. Mas aonde eu vou chegar? Em que profundidade eu vou chegar? Né? Porque os alunos são ávidos por conhecimento. Né? Muita gente é interessada e interessada demais. E eles vão perguntar, vão fazer observações, vão pedir modelos, vão pedir exemplos. E se o instrutor não tiver isso, o próprio colaborador ele percebe aquilo como ruim, né? Como é visto como negativo. Então, tem sim que tomar cuidado, é bom, é melhor ter do que não ter nada, mas tem que tomar cuidado. E agora eu também percebo que dependendo da empresa, dependendo do instrutor, que é o próprio funcionário, se ele tem, porque digamos que em muitas empresas, ao longo do tempo, existe um certo vício que o próprio funcionário vai adquirindo pela filosofia da empresa. Dependendo desse funcionário, ele pode replicar ou reforçar esses vícios para os funcionários. Eu tenho muito para mim, assim, eu fui um agente interno multiplicador de 2 ou 3 organizações grandes. Só que eu sou uma pessoa que estou constantemente mudando. Né? E, por natureza, o instrutor ele tem que ser um agente de mudança. As empresas contratam esse agente de mudança pensando em mudar, só que quando ele começa a mudar demais, elas ficam com medo, né? Elas se sentem ameaçadas, porque, é uma cabeça muito diferente dentro de uma organização. Geralmente é um perfil que não combina com regras, com aquela coisa fechada de dia a dia, de todo dia estar no mesmo lugar. Então, tem que tomar cuidado, porque o educador, o agente de transformação, ele transforma. Né? E se você quer um instrutor interno dentro da sua empresa, você tem que querer esse tipo de profissional. Porque o profissional que vai entrar no dia a dia e na rotina e que vai absorver todos os conceitos, vai ser o mesmo. Vai ser um colaborador como outro qualquer. Agora eu queria também ouvir o lado do Igor, que tem essa vivência com o mercado de treinamento. O que a gente percebe muito entre os associados, entre as empresas que têm uma atuação bastante forte com a BTD, é que a maioria deles tem tem um multiplicador interno de treinamento. As empresas, realmente é importante o papel desse multiplicador. Só que esse multiplicador precisa ter consciência de que ele sozinho, ele não vai suprir todas as necessidades de treinamento de uma empresa. Pela pesquisa também da BTD, mais de 80% das empresas contratam profissionais externos. Então, é uma minoria essas empresas que não contratam, que fazem todo o treinamento internamente. Porque a gama de conteúdo que precisa ser entregue é muito grande, é muito forte para os profissionais, para um único profissional ou um grupo pequeno de profissionais tomarem conta disso. Né? Então, eu acho realmente importante o papel dessa figura em saber a sua limitação, a sua capacidade em passar esse conteúdo e também identificar quem são os players que podem contribuir para a formação dos profissionais da empresa. Agora, eu
eu tenho percebido que muitas empresas, no momento que vão contratar um treinamento, elas optam por treinamentos presenciais. Existe uma resistência no mercado para treinamentos online? Eu acho que existe ainda algum preconceito, mas eu acho que a resistência está diminuindo. Né? O que a gente tem visto muito, a maioria dos treinamentos eles são mesclados, são blended. Então, existe a ação presencial, existe a sala de aula, isso é importante, principalmente na nossa cultura de encontrar as pessoas, de trocar experiências, mas muito desse conteúdo que é passado na sala de aula, ele é reforçado através de outras ações que seriam as ações online. E isso também tem mostrado uma efetividade muito grande no resultado do treinamento. Treinamento somente presencial, pela pesquisa que a gente tem também, apenas 20% das empresas fazem somente treinamento presenciais, ação exclusivamente presencial. Ou seja, 80% das ações elas envolvem de alguma forma conteúdo online. Muito disso do conteúdo online ainda não ser veiculado como 80%, 90% do número não ser expressivo, é em parte pela disciplina do brasileiro. Né? Nós não somos um povo disciplinado. De sentar o bumbum no sofá, na cadeira, no sofá e falar, não, vou estudar e terminar aquele conteúdo. Então, o módulo online, ele é sim hoje vendido muito, mas como um coparticipador, né? Como um catalisador de mudança. Então, ele acelera o aprendizado conceitual, mas a prática eu vou vivenciar dentro de sala de aula. Mas eu percebo que eu acho que o brasileiro é um pouco desse jeito, né? Sim. Ele precisa de ter alguém cobrando para ele dar o passo seguinte. Com toda certeza. Em outros países, a gente já vê o conteúdo online com números muito mais expressivos do que no Brasil. Mas o número no Brasil de conteúdo online está crescendo e só tende a crescer. Quer dizer, nos próximos anos, a gente vai ter muito conteúdo online bom, né, com categoria, com peso, que pode sim ajudar o profissional no dia a dia de trabalho dele, e mesclado, que é o que o Igor falou. O blended é uma tendência muito forte, que já é utilizada e que eu acredito que para os próximos 10 anos só vai aumentar. Agora, realmente, sempre tem os extremismos, né? Todo mundo, chegou online e vai acabar o presencial, ou assim como o e-book vai acabar com o livro. Não existe isso. Eu acho que as tecnologias, os recursos de treinamentos, eles estão aí para serem utilizados, cada um da sua forma, e um complementando o outro. Eu acho que esse é o foco principal, esse é o caminho que a gente vai ter que seguir. Deixa eu até aproveitar. Deixa eu até aproveitar o ensejo, porque quando o Igor tocou num assunto bem importante. Quando começou os treinamentos online e tudo mais, o EAD, né, o ensino à distância, eu fui uma que fiquei assustada, né, porque eu sou de sala de aula, eu sou presencial, de olho no olho. E eu me recordo uma vez conversando com uma profissional da área de ensino à distância, ela falou, mas a tendência é diminuir, porque pode levar para todos os lados do mundo, para todo o canto do Brasil, né, o online. E eu fiquei assustada com aquela conversa. Hoje, eu não só aderi, como assim, eu sou aluna, adepta de uns 5 cursos à distância, isso hoje, quer dizer, porque a gente perde muito tempo no trânsito, principalmente em São Paulo, e eu aproveito esse tempo para absorver conteúdo. Não só aluna, como eu ainda executei um congresso online de treinamento e desenvolvimento, levando conhecimento para os 4 cantos do mundo. Quer dizer, fiquei assustada lá no início da história, mas hoje comprei a ideia e sou super adepta do que ele falou, buscar o equilíbrio das duas coisas. Não é porque uma coisa surge que a outra tem que acabar. Ela pode se transformar numa coisa muito melhor. Agora, Débora, com as empresas identificando essa necessidade em capacitar seus funcionários, existe uma explosão de profissionais que se colocam como treinadores. Como que uma empresa pode se proteger na hora de contratar um profissional para ministrar um treinamento interno? Olha, um bom processo seletivo, né, uma boa banca de avaliação para esse profissional. O que mais me frustra no mercado de trabalho é ver gente ruim em sala de aula.
Quando eu vejo gente que precisa de... Não é que a gente é ruim. Na verdade, todos nós, quando começamos, somos crus. Né? Nós não temos a bagagem necessária, as competências necessárias para esse desenvolvimento. E aí, ao longo da carreira, isso vai sendo elaborado. Então, hoje eu vejo o profissional de uma área, por exemplo, de qualidade, ministrando um treinamento, eu choro, porque ele não tem aquela dinâmica didática, botar o coração, né, na boca das pessoas, no olho, a vontade de fazer as pessoas aprenderem. Ele não tem isso. Como que ele vai adquirir? Fazendo treinamentos, ficando melhor naquilo, fazendo treinamento de multiplicador, de instrutor. Só isso vai deixá-lo melhor. Só isso vai deixá-lo competente o suficiente para ministrar um treinamento. Só que as pessoas acham que qualquer pessoa pode ministrar um treinamento. Principalmente as empresas que têm baixos recursos financeiros. Então, o cara fala bem... Ou é barato. Né? É barato. Vem cá, você pode dar um treinamento para a gente? E eu costumo dizer assim, o barato sai caro. Né? E muito caro. O médico, quando ele erra, ele mata. Um educador, quando ele erra... Você não sabe onde vai parar o problema. Né? Quando é com uma criança, quando o educador ele erra com uma criança, sequela para a vida inteira. E quando a gente erra com um adulto, quando a gente erra a mão com um adulto, a gente pode encaminhar o adulto para uma direção errada, por exemplo. Né? Então, o compromisso, a seriedade do trabalho tem que ser muito claro e muito identificado. Só dá para avaliar dessa forma. E complementando isso, eu acho que assim, realmente as empresas têm uma dificuldade grande em selecionar e escolher os profissionais que se apresentam aos montes com orçamentos diferentes. O orçamento não pode ser o único modo de seleção. Você precisa buscar referência, precisa buscar da onde surgiu, o que ele precisa e ter muito claro o que você busca com aquele treinamento. Porque a escolha de um profissional errado, você acaba queimando todo o processo de treinamento. O processo de treinamento, por muito tempo, ele foi desacreditado no Brasil porque era festa, era momento para o pessoal ir para um hotel e se divertir. Hoje, o treinamento ele é muito mais estratégico. Existe... Continuando. Então, o problema da escolha errada do profissional é de queimar todo o processo de treinamento, porque o treinamento era visto muito como oba-oba, como festa, e não como um elemento de geração de resultado. Hoje ele é visto como forma de gerar resultado, sim, e a parte da festa, a parte do oba-oba, para alguns objetivos específicos ela é importante, de integrar a equipe, de formação de equipe, de entrosamento. Mas não fica só por aí. É preciso sempre, muito claro, e essa tecla a gente sempre reforça, de saber qual que é o objetivo de cada um dos processos de treinamento. Legal. Eu quero colocar aqui um comentário de um dos nossos internautas, o Cláudio. Uau, analogia perfeita feita pela Débora sobre o treinamento, né, do que a gente acabou de falar agora. Né? Ele gostou muito dessa analogia. A Cíntia Santos, excelente colocação, Igor, sobre as tecnologias. As tecnologias vieram para somar e diversificar as formas de aprendizagem. Aproveitar que já tem uma pergunta de um internauta, que é o Walter Zucchini Júnior. Sou supervisor de uma área técnica dentro da empresa em que trabalho e já ministrei treinamento para 184 pessoas dentro da disciplina em que atuo. Aparentemente, muito bem aceito pelos que participam e pelo RH. Mas quero ampliar meus conhecimentos e aplicar palestras em outros segmentos, como desvencilhar e apresentar... deixa eu ver, acho que eu não entendi muito bem a pergunta. E aplicar palestras em outros segmentos, como desvencilhar e apresentar uma proposta. Pelo que eu entendi aí, ele quer aprender ele quer se tornar um palestrante. Ele quer investir nesse mercado. Estuda. Estuda. Não é um mercado fácil, né? É um mercado competitivo. É um mercado que tem que tomar muito cuidado para não cair na banalização. Né? É uma preocupação que eu sempre tive, assim, de embasar mesmo o conteúdo, de levar a sério, fazer isso com seriedade. Hoje, eu costumo dizer que eu sou educadora, antes de mais nada. Sim, ministro palestras, ministro treinamentos, mas antes de mais nada eu sou educadora.
Corta para Débora. Continuando. Para ele ser um profissional bom como palestrante, tem que estudar. Né? A gente é criança, a gente vai lá para o para a pré-escola e faz todo um estudo de longos anos para se tornar alguém na vida. Para ser um palestrante não é diferente, é uma carreira que leva anos para ela acontecer, mas ela acontece. Né? E quando acontece, ela acontece pelo seu know-how. Então estuda, não tem outra forma de fazer isso. Eu acho que eu até acrescentaria uma coisa, porque hoje eu vejo muita gente entrando no mercado para ser palestrante pelo mundo glamuroso que se vende, que um palestrante ganha bem, ganha não sei quantos mil numa palestra. Eu acho que entrar no mercado de palestra por esse caminho não é legal. Você tem que ter uma mensagem, um conteúdo que você acredite, que esteja dentro de você e que seja importante compartilhar com os outros. Eu acho que a partir que você tem esse valor e você realmente acredita que transmitir esse valor vai melhorar a vida das outras pessoas, o sucesso acaba sendo automático. E é importante, sim, e fundamental para você transmitir esses valores, essas coisas que você acredita, embasar e estudar. Isso é ponto de partida. Ter uma mensagem que vale a pena ser compartilhada. Agora, Débora, se um funcionário ele não tem um treinamento interno na empresa, a empresa não investe em treinamento, é válido ele procurar treinamento fora e comunicar à empresa, estou fazendo um treinamento fora? Sim, sempre. A empresa é interessada em gente que quer aprender. Né? Isso traz um know-how para ele. Óbvio que ele não vai poder faltar toda semana dizendo que está fazendo um treinamento. Mas quando ele investe nele próprio, na carreira dele, no desenvolvimento dele enquanto profissional, isso é só positivo para ele. O que a gente vê, muitas vezes, é profissionais dentro das empresas esperando que as empresas paguem para que ele faça determinado treinamento. E sim, as empresas podem fazer isso, desde que atrelado ao plano de desenvolvimento que a empresa quer para você. Mas, de repente, você quer se desenvolver em outra área. Né? Por exemplo, hoje eu estudo muito marketing digital. Só que não está atrelado ao meu trabalho diário. Quer dizer, nenhuma empresa do mundo vai pagar algum curso de marketing digital para a Débora. Então, se a Débora quer se desenvolver nessa área, é ela que faça o custeio desse curso, destes cursos, enfim. Mas, sim, lógico, sempre vale a pena a gente investir na gente. É sempre muito investimento. Aqui não é um retorno a curto prazo. Né? Eu não faço um treinamento hoje e vou dobrar meu salário amanhã. Não. Eu faço vários treinamentos hoje para amanhã... Talvez meu salário esteja maior, ou talvez não. É um investimento para ele próprio. Sim, né? Ele próprio, com certeza. Né? Agora, Igor, eu tenho aqui uma pesquisa, né, que você trouxe a pesquisa da BTD, e tem um outro número que é muito interessante para o nosso bate-papo aqui. Tem uma pesquisa da Manpower Group que mostra que em 42 países, 36% das empresas ouvidas declararam que não conseguem preencher as vagas disponíveis. E essa pesquisa fala da escassez de talentos. Qual que é a dificuldade dos empregadores em preencher as vagas? Será que os profissionais eles também se acomodaram e não procuraram se diferenciar de alguma forma? Bom, Marcos, eu acho que existe hoje, é bem claro, uma diferença de alinhamento de expectativas. Né? A expectativa dos candidatos às vagas, muitos saem da universidade querendo serem diretores ou supervisores de área, e as empresas precisam de gente para operacionalizar o negócio. Então, acho que essa diferença do alinhamento das expectativas é um grande sinalizador desse apagão de talentos que se fala muito. Eu acho que isso é uma coisa, assim como o treinamento online, é uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver e lidar da melhor forma. Os profissionais que saem da faculdade, eles precisam entender que não saem prontos, muitos estão saindo com inglês, alemão, espanhol na ponta da língua, mas as empresas não estão buscando de cara um profissional que tenha essa competência. Eles precisam de alguém de auxiliar administrativo, para tocar o negócio e desenvolver uma trilha de carreira dentro dessa organização. E aí sim, esse conteúdo que ele já traz, essa bagagem, vai ser importante. É um processo que as empresas ainda estão entendendo a melhor forma de trabalhar. Agora, acho que tem muito do que você falou, né, Débora? Do próprio profissional, ele se autoqualificar.
procurar sempre se desenvolver. Não é? Marcos, na verdade, o Igor mencionou um ponto fatídico, né? Sim, a gente está com escassez de profissional no mercado de trabalho por causa de toda aquela história que eu mencionei no início. A escola não prepara, eu vou para o mercado de trabalho cru, chego no mercado de trabalho, começo a me desenvolver, me destaco, vou crescendo. E aí ninguém quer ficar na base, todo mundo quer subir. Eu toquei muito tempo em alguns programas de trainee, né? E no programa de trainee a gente vê nitidamente isso, assim, alemão, espanhol, tudo, mas eu não quero sentar na cadeira e aprender processos, né? E uma das coisas que a gente tem que aprender é que todo e qualquer líder ele vai ter que lidar com 3 premissas básicas, né? Ele vai ser líder de pessoas, ele vai ser líder de processos e ele vai ser líder de resultados. E eu só vou aprender isso com o tempo, com a experiência. Nada vai me jogar a ser um diretor recém-formado com 2, 3 anos. Pode até ser que, a exceção à regra, alguma pessoa chegue à diretoria com 3 anos, 4 anos de formado. O que eu acho que são pouquíssimos. Por quê? Para que eu me torne um gestor, eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter bagagem, né, acadêmica e prática. E quando eu saio da faculdade, eu tenho a bagagem acadêmica, mas me falta a bagagem prática, me falta o dia a dia de conhecer os problemas reais que acontecem ali dentro da organização, me falta criticidade, me falta muita coisa. Mas nesse ponto, as faculdades costumam oferecer a possibilidade de ter uma primeira experiência através das empresas júnior, agências internas. Mesmo assim, Marcos, aos 23, 24 anos, que é mais ou menos quando a gente sai da universidade, a gente está cru. O que eu tenho de recado para falar para essa moçada é continua a sonhar. Mas continua a sonhar muito, porque o que acontece? Chega nos 30, essa molecada já apanhou tanto, que perde o brilho nos olhos. E brilho nos olhos não pode deixar faltar. Então, o sonho, ele tem que continuar ali. Mas eu tenho que ter a paciência, que é uma coisa que essa sociedade de hoje, do tudo rápido, do tudo para ontem, não tem. E na questão, nesse quesito de mercado de trabalho, não existe o para ontem. Né? Não existe o fast food. Desenvolvimento profissional é uma coisa que leva tempo, desenvolvimento de carreira é uma coisa que leva tempo, né? E eu tenho, sim, que ter paciência. E olha que eu estou dizendo isso porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e passei por todo esse processo. O meu primeiro trabalho foi um programa trainee, né, dentro de uma grande empresa, e eu não tinha essa paciência. Eu também achava que, pronto, tô pronta, agora já... E não é assim, né? A gente tem que ter a paciência necessária, tem que passar pelo programa. Tem uma pergunta do nosso internauta, o Cláudio. Como mensurar a eficácia, o rendimento pós-treinamento? Ou para o Igor ou para a Débora? Olha, eu acho que essa é a busca de todas as organizações que se preocupam seriamente com o treinamento. Eu acho que o resultado do treinamento você não começa a medir depois dele. Você tem que saber o que você quer antes. Eu acho que isso está mudando. As empresas já estão percebendo que o planejamento correto da ação do treinamento, o objetivo que você quer buscar, te gera automaticamente os indicadores para você medir se aquela ação de treinamento foi efetiva ou não. Não adianta, depois que acabou o processo de treinamento, vamos mandar uma avaliação para saber se o treinamento foi legal ou não. Isso daí é uma avaliação da ação de treinamento e não do resultado que o treinamento vai gerar para a empresa. São vários níveis de ação, de avaliação, são os 4 níveis clássicos do Kirkpatrick, que as empresas têm que buscar. O quanto que o profissional aprendeu, como que você vai mensurar o aprendizado daquele profissional. Você vai precisar dos indicadores que ele tinha antes do processo de treinamento. Né? E como que aquele aprendizado impactou no resultado da organização. Também vai precisar de indicadores antes e indicadores depois. É um processo cíclico, sempre. Eu acho isso muito engraçado, né? Quando alguém vai contratar um treinamento, mas como eu posso saber que foi efetivo esse meu treinamento? Quando você põe seu filho na escola, né, você só sabe se ele vai bem ou não vai bem pela prova, né? Porque através da prova ela te mensura o como ele estava e o como ele está agora. E geralmente não é uma prova só, são 2 ou 3, junto com trabalhos interdisciplinares e tudo mais.
No mercado de trabalho, eu não tenho esse time, né? Porque tudo acontece já. A falta de time me faz não tomar uma preocupação, esse caminho básico, assim. Me recordo uma vez que eu entrei numa sala de treinamento para ministrar um treinamento de comunicação. Eu fiz uma provinha, um pré-work. O que é comunicação? Você está perguntando o que é comunicação? Eu não acredito. Não acredita? Escreva. E aí foi muito bacana, porque assim, eu fiz todo o trabalho de acordo, respaldado no que eles tinham me respondido dentro daquela avaliação. E no final a gente fez uma avaliação complexa do que era efetivamente a comunicação. Como aquilo pode ter crescido, né, no seu conceito inicial. Porque as pessoas acham que sabem. E elas sabem, parcialmente. Elas podem não ter o conceito inteiro na cabeça, mas parte dele fragmentado eu tenho. A gente sabe muito mais coisas do que a gente acha que a gente sabe. Agora, mensurar um treinamento é uma coisa muito difícil. Porque é o que o Igor falou, eu não sei por que a pessoa está indo para a sala de aula. Né? Eu não sei qual é o objetivo daquele trabalho, e acontece muito. A gente fala assim, parece brincadeira, mas acontece muito. De levar as pessoas para dentro da sala de aula e não ter um objetivo concreto. Então, quando eu tenho um objetivo concreto, eu sei o que eu quero trabalhar, eu começo a fazer pré-avaliações, fazer a pós-avaliação fica muito mais fácil. Agora, eu vou levar minha turma inteira para fazer a administração do tempo. E aí? O que aconteceu depois disso? Como é que eu mensuro? Aprenderam a administrar o tempo? Poxa, um treinamento de administração do tempo, ele é um treinamento, de 8 horas no mínimo, cheio de ferramentas para você utilizar no teu dia a dia. E eu te digo que até hoje eu faço implantação de uma a uma na minha vida diária e nem sempre Débora, você administra bem o seu tempo? Olha, eu procuro administrar. Eu acho que o treinamento me ajudou muito, mas eu ministro o treinamento de administração do tempo. Agora, dizer que o impacto dele eu consigo mensurar logo em seguida de um treinamento, é ler do engano. Eu vou mensurar 3 meses depois, eu vou mensurar 6 meses depois, eu vou fazer mais um treinamento a respeito daquilo, e dali 9 meses eu vou ter um real impacto disso, eu vou conseguir mensurar isso. Tem uma pergunta da Juliana Souza Costa. Qual a sugestão para desenvolver e treinar funcionários de instituições públicas? Isso está relacionado à dificuldade de verbas. De que forma a gente pode desenvolver nesse segmento de instituições públicas? Eu vejo assim, duas grandes dificuldades da área pública para desenvolvimento. A primeira é realmente a verba. É muito difícil conseguir uma verba específica para algumas ações, e aí nesse aspecto é importante ter os multiplicadores internos, ter os profissionais internos engajados e preocupados em desenvolver os seus colegas. E outra, e aí acaba entrando na questão da importância do treinamento, e da participação do profissional, é que os profissionais precisam buscar o seu autodesenvolvimento. Se a empresa não pode me oferecer, eu não posso ficar parado esperando. Né? Eu tenho que buscar o meu autodesenvolvimento e, na medida do possível, e as empresas precisam cada vez mais facilitar esse processo de compartilhar o conhecimento entre os profissionais. Eu acho que esse seria um caminho legal para uma empresa pública que acaba não dependendo de verba, e sim de interesse e de vontade dos profissionais em se desenvolverem, se capacitarem e buscar expandir os horizontes. Ou mesmo do que a gente acabou de falar, de buscar também capacitação através da internet, que é uma forma, muitas vezes, tem recurso gratuito que a pessoa pode, aos poucos, ir se reciclando. Com certeza, com certeza. A internet está cheia de conteúdo. É importante saber avaliar o conteúdo disponível, e acho que isso faz parte do processo de aprendizado. Você vai encontrar muita coisa incompleta, muita coisa ruim, muita coisa boa, excelente, e você precisa tirar um resultado a partir daquilo. A grande preocupação é essa mesmo. Eu acho que realmente o universo da internet ele facilita um monte a nossa vida, né, em todos os sentidos, porque está tudo muito acessível. Eu tenho informação, eu tenho cursos em Harvard extremamente bons,
e baratos, gratuitos e tudo mais. Eu tenho milhares de congressos com gente muito boa, online, gratuitos. Então, eu tenho que saber aproveitar. Mas a grande dificuldade dos dias de hoje é separar joio do trigo. Né? O que é realmente relevante e quanto tempo eu perco para separar o joio do trigo? Para saber o que um curso oferece. Eu já vi muita coisa via ensino à distância ruim. Ruim. E com selos que prometiam ser cursos bons. Né? Então, assim, tem que saber analisar. Tem gente que faz isso, que olha pela instituição, que olha pelo profissional da instituição. Acho que isso é o principal. Eu tenho uma pergunta aqui da Maria Aparecida dos Santos, do Rio de Janeiro. Os treinamentos in company, que são os treinamentos nas empresas, são cada vez mais comuns e necessários. Em geral, quando essa necessidade, que é capacitar funcionários, é identificada, é porque já afetou a produtividade da empresa? Digamos, o estrago já foi feito, vamos minimizar treinando as pessoas. Depende, né? Eu acho que as pessoas acordam quando o estrago foi feito. Eu acredito muito nisso. As pessoas realmente acordam. Eu só vou trocar. Tem gente que age por antecipação, né? Tem gente que vai e faz, olha o seu carro, checa o seu carro antes de viajar. Tem gente que no meio da viagem explode todo e fala, opa, não fui ver. Normalmente, como característica do país, nós brasileiros temos a tendência de olharmos as coisas quando a coisa já aconteceu. De qualquer forma, eu acho que assim, se não atrapalhou nada, se não estragou nada, estragou uma coisa, a competitividade. Né? Hoje nós precisamos, enquanto empresas, nos tornarmos cada vez mais competitivos. E se o meu profissional não está engajado, não domina a ferramenta, não domina a técnica, o seu comportamento precisa crescer muito, precisa desenvolver muito, eu perdi competitividade. Com certeza. Assim como a gente falou no começo, que o treinamento é contínuo, não pode acabar, né? Ele não para. Se as empresas estão identificando isso daí depois que o estrago está feito, tem que começar a antecipar, identificar isso e se antecipar a isso. Né? Isso que é realmente importante. Outra pergunta, agora da Luciana Monteiro, de Uberlândia, Minas Gerais. As empresas reduzem o quadro de funcionários e, com isso, podemos dizer que passaram a exigir mais de seus funcionários, exigindo mais dos seus funcionários e novas atribuições. A redução do quadro de funcionários, muitas vezes o que sobra ali, o que fica, acaba exercendo uma função que era do outro, não é? Isso querendo... Isso é verdade e é uma realidade das organizações. A competitividade está aí. Cada vez mais surgem empresas fazendo mais com menos e as empresas que estão no mercado elas precisam se adequar. O papel do treinamento é tornar os profissionais que estão nas empresas mais capacitados para poder lidar com esse aumento de função, esse aumento de carga. E também identificar se estão dando conta ou não. Né? Agora, Igor, se uma empresa ela diminui o quadro de funcionário, diminui o funcionário e o que fica, ele tem uma atribuição a mais, no momento que a empresa vai contratar para substituir esse funcionário, ele vai procurar por um funcionário que precisa de uma competência muito maior. Talvez por isso que as empresas também têm essa dificuldade de encontrar um talento, porque a exigência é cada vez maior, a exigência de diferentes competências. Sim, é verdade. Quanto mais pronto estiver esse profissional que está entrando na organização, menos tempo a empresa vai precisar investir para que ele esteja produzindo dentro do que ela espera. Então, realmente, existe essa demanda, existe essa necessidade de busca de profissionais qualificados. Vale a gente ressaltar aqui uma coisa muito importante para as organizações. Hoje, os funcionários, os colaboradores, eles não duram um ano e meio dentro de uma organização. E a curva de aprendizado para uma nova função, para
Para eu aprender realmente, então eu entro numa empresa e eu tenho todas as competências para desempenhar determinada função, mas eu preciso conhecer um pouco da empresa. Essa curva de aprendizado, ela leva em média 2 anos. Né? E eles estão saindo antes dessa curva de aprendizado acontecer. Por que eles saem? Por oportunidades melhores, ou por uma maior liberdade, porque as empresas elas estão engessadas no modelo anterior. Então, eu tenho hora para entrar, eu tenho hora para sair, eu tenho que bater o meu cartão. E os profissionais, eles não são mais felizes assim. Né? Porque eles sabem que com um celular na mão eu posso trabalhar de tudo em qualquer lugar. Né? Então, essa liberdade, essa autonomia, as empresas precisam começar a aprender a dar para os seus profissionais. Caso contrário, esse turnover alto, ele vai continuar acontecendo. Né? Hoje, eu trabalho numa empresa que me dá total flexibilidade de trabalho. Inclusive, tem um dia da semana que eu fico em casa. Né? E isso me tornou uma pessoa muito mais feliz. Então, se hoje me falar, quer trocar de trabalho? Eu até troco, dou 10 vezes maior o valor, não sei o quê. Óbvio, né? Ninguém é bobo. Só que isso agrega um valor que não é o financeiro e que é muito importante. Então, as empresas esquecem disso. Não é só o valor financeiro que compõe essa base salarial. Né? A liberdade compõe, aprendizado compõe, o quanto a empresa investe em mim e eu invisto nela. Tudo isso compõe essa base salarial. E acho que também tem um outro fator que é extremamente importante, que é o quanto o profissional se identifica com a empresa, quanto ele está alinhado com o quanto ele acredita que aquela empresa contribui para a sociedade, contribui para um todo. A questão dos valores alinhados entre profissional e organização. A hora que o profissional percebe isso, também aumenta bastante a questão de remuneração que esse profissional percebe. A gente pôde perceber nessa nossa conversa do programa de hoje que para as empresas continuarem competitivas é necessário não somente investir nos produtos, mas também investir no seu capital intelectual, oferecendo treinamento, palestras, cursos para os seus funcionários. Eu gostaria de saber agora uma mensagem final dos nossos convidados. Que mensagem vocês poderiam passar para as empresas que contratam treinamentos e para aquele profissional que precisa estar sempre se desenvolvendo ao longo da sua trajetória? É legal. São 2 mensagens, né? Para as empresas que elas precisam... o primeiro aspecto é identificar a necessidade, identificar o que precisa ser treinado para treinar certo. Não adianta sair treinando. Precisa estar tudo dentro de um alinhamento estratégico, de um planejamento estratégico da organização, para que o treinamento seja efetivo e não seja visto apenas como festa. E o profissional, como a gente também conversou, ele precisa estar buscando o desenvolvimento. Se a empresa não investe e ele está identificando que tem uma necessidade ou uma oportunidade de capacitação, ele precisa buscar e investir nessa capacidade. Que isso possa trazer um horizonte novo de trabalho ou uma satisfação pessoal. Mas se você acredita, se você percebe essa necessidade, vá em frente e busque esse objetivo. Queria também agradecer a oportunidade, colocar à disposição. Quem quiser receber a pesquisa da BTD pode mandar um e-mail lá para a gente na BTD, só buscar pelo site, abtd.com.br, e a gente está sempre à disposição de todos. Obrigado, Igor. E muito obrigado para a Débora também, Débora Capel. Eu que agradeço imensamente. A minha mensagem, na verdade, é desenvolvimento, na verdade, significa libertar as amarras, né, sair para o novo. E se você está contratando um profissional para a sua empresa, para treinar, para capacitar, olha para o passado dele, verifica as experiências, busca instituições confiáveis, não contrate às cegas, né, sem ver, sem olhar, sem conhecer o profissional e o trabalho que ele desenvolve. É isso. Agradeço imensamente a participação aqui, mais uma vez. Enfim, eu estou em todo quanto é lugar na internet, vocês podem me achar pelo Facebook Débora Capel, Instagram, e acho que é só, LinkedIn. E eu não tenho um site específico, mas vocês também podem me encontrar na Integração Escola de Negócios, que é a empresa da qual eu faço parte, ou pela Academia do Palestrante, na qual eu também desenvolvo alguns trabalhos. Muito obrigada. E até a próxima. Muito obrigado aos dois. Quero aproveitar, passar a agenda dos nossos eventos online transmitidos pela Eventus.
Dia 30 de outubro, esse mês, tem a palestra gratuita, Gerenciamento da Atenção, você mais ligado, focado e equilibrado, com a palestrante Regina Gianetti Dias Pereira. Dia 27 de novembro, a palestra gratuita Seja o Co-Criador da Sua Carreira, com a palestrante Amada Lima. Esses 2 eventos já estão disponíveis para sua inscrição no nosso canal da Eventios, que é eventios.com/Academia do Palestrante. E você também pode acompanhar os nossos programas anteriores acessando academiadopalestrante.com.br/cenários. Eu conto com a sua presença no nosso próximo programa. Até mais. Tchau.